A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu sou o pastor Kaique Moraes, moro aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de São João do Paraíso. Vocês agora vão ouvir uma mensagem com o pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Deus em Cristo vos abençoe. Vamos comer a comida que o diabo não come. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 5. E eu quero ler apenas o versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus: E vieram, pois, todos os anciões de Israel ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom diante do Senhor, e a Davi ungiram rei sobre Israel. Amados irmãos em Cristo, aqui está um texto da Bíblia Sagrada que fala exatamente quando Davi é feito rei de Israel. Davi é feito rei de Israel porque Deus resolveu lhe abençoar. Deus resolveu fazer uma grande obra na vida dele. Todas as pessoas que Deus resolve fazer uma grande obra, Deus faz. Todas as pessoas que Deus escolhe para usar na terra, Deus usa. Todas as pessoas que Deus escolhe para ser instrumento dele, essa pessoa será instrumento dele. Davi tinha uma história, construiu uma história, cresceu, prosperou. Deus abençoou ele de uma maneira maravilhosa. Tudo o que aconteceu na vida de Davi foi permissão de Deus. Deus usa quem quer, levanta quem quer e trabalha do jeito que quer na vida das pessoas. Então Davi foi uma dessas pessoas que aceitou o chamado de Deus e que honrou o chamado de Deus. É o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus. Nós precisamos estar atento para não estar no lugar errado. Porque quando estamos no lugar errado, as promessas não se cumprem. Quando nós estamos no lugar errado, as coisas boas não acontecem. Quando nós estamos com as pessoas erradas, coisas boas não acontecem. Por que não? Porque se acontecer, as pessoas erradas vão desfrutar. Então Deus trabalha com ordem e decência. Esse texto da Bíblia diz que Davi é feito rei sobre Israel. A história nos revela que vieram todas as tribos de Israel a Davi. Observe comigo que foi as tribos de Israel que vieram a Davi. Não foi Davi que foi a elas. Foi as tribos que veio a ele. Sabe? As tribos veio a Davi. Quando Davi estava em Hebrom, e falaram dizendo: Eis que nós estamos aqui, somos teus ossos e tua carne. Eles tomaram o conhecimento que Davi, ele estava em Hebrom, se aproximaram de Davi e disseram a Davi: Davi, eis que nós estamos aqui,
somos teus ossos e tua carne. Por fim, depois de tanto derramamento de sangue, irmãos, a vontade de Deus, ela começa a prevalecer em Israel. A Bíblia diz que foi muito, mas muito fácil fazer com que Saul, uma escolha do homem, se assentasse no trono. Entretanto, foi difícil fazer com que Davi, a escolha de Deus, se assentasse no trono. Ou seja, Saul estava sentado no trono por escolha de homens, e Davi sentou no trono por escolha de Deus. Aí foi guerra, porque quem estava sentado no trono foi alguém que foi escolhido pelos homens. Meu Deus, que palavra boa! E agora Deus resolve colocar alguém escolhido por ele. O que tem talar que me calaga a mão de Ofá? Eu vou trazer para os dias de hoje, para dentro da igreja, essa palavra. Essa palavra, quando nós estamos cientes, isso é tudo verdade, de que existem pessoas que estão sentadas ou sentados em cadeiras de honra, em lugar de destaque, e que não existe dúvida dentro de mim, que não existe dúvida nas pessoas ou dentro das pessoas, que foi o próprio homem que colocou, e que não foi Deus que colocou. E, para ser sincero, tirar do trono pessoas que os homens colocou é difícil também, não é fácil não. Agora, o Deus grandão sabia que Saul estava ali, porque foi escolha dos homens. Os homens, os seres humanos, escolhem o que é ruim para si. É sério, pastor? É. Os seres humanos escolhem o que é ruim, escolhem o que é errado. E por que não dizer, irmão, escolhe as coisas que não prestam. Mas a escolha de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é, sabe, irmão, ela é bênção para nossas vidas. Eu não estou falando aqui de política não, tá? Eu estou falando aqui das coisas que aconteceram antigamente e das coisas que acontecem nos dias de hoje. Eu não estou entrando aqui que eu não quero nem saber de política. Eu quero saber de Jesus. O meu negócio é o compromisso, é com a palavra de Deus. Eu estou falando aqui de Saul, um homem que foi colocado no trono por escolha dos homens. E se foi escolha dos homens, foi muito fácil fazer com que Saul, uma escolha de homem, ou do homem, se assentasse no trono. Entretanto, foi fácil fazer com que Davi, escolhido por Deus, ou a escolha de Deus, se assentasse no trono. Deus, como Deus, ele não viu dificuldades de fazer essa mudança. Não. Deus é Deus, irmão. Ó, irmão, Deus não tem dificuldade com ele, não. Pra nada. Não existe dificuldade para Deus. Deus é grande hoje. Deus é grande amanhã. Deus é grande depois. E Deus sempre é grande. Não existe dificuldade, não existe nada que atrapalhe os planos, os mistérios, a graça dele sobre as nossas vidas. Então, ciente estamos que Deus, na grandeza dele, ele agora olha, ele agora vê, ele agora contempla Saul no trono, porque tinha sido escolhido pelos homens, e Deus resolveu mudar esse negócio. É a Bíblia que diz. A história diz no capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 2. E já faz tempo, quando Saul ainda reinava sobre nós,
Isso aqui foi as tribos dizendo, quando Saul reinava sobre nós, tu eras quem saías e entrava com Israel. Ele está dizendo, olha Davi, nós te conhecemos, nós sabemos quem é você. Quando Saul ainda era rei, você entrava com as tropas, era você, saías e eras tu quem saías e entrava com Israel. E além disso, o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo, Israel, e tu sobre Israel serás reis. As tribos, elas estavam reconhecendo e lembrando e tocando no assunto a respeito disso. Meu Deus! As tribos que vieram a Davi e que não foi Davi que procurou elas estavam deixando Davi ciente que ele se lembrava de Davi, que o trabalho que Davi sempre prestou, sempre fez, ele sabia que o povo reconhecia ele como um grande líder. E ele disse, tu saías, Davi, nós lembramos de você, tu saías e entrava com Israel. Além disso, o Senhor te disse, está escrito capítulo 5, versículo 2 de 2 Samuel, o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel, e tu sobre Israel serás rei, tá vendo? Aqui é uma grande garantia, irmão. Aqui é o Deus Todo-Poderoso bradando, revelando e trazendo a memória de Davi acerca daquilo que o Deus grandão tinha na vida dele. Meu Deus, os anciões de Israel sabiam disso. Sabes tu que existem pessoas, existem líderes que sabem do que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus tem contigo, sabe, irmão, sabe até porque Davi, ele um homem escolhido por Deus. Os homens colocam Saul no trono, a escolha dos homens, Deus respeita, pastor? Sim, Deus respeita até um certo ponto. Eita Deus, Deus respeita enquanto houver seriedade, sinceridade. Deus respeita enquanto houver dedicação. Deus respeita enquanto houver respeito, obediência. Meu Deus, tudo isso Saul perdeu. Saul entrou de um jeito, mas não permaneceu. Saul começou de um jeito, mas não continuou. Saul, ele ganhou o respeito do povo, depois perdeu. Eita Deus, tá vendo? Saul, ele ganhou um período, ele ganhou a credibilidade, logo em seguida ele perdeu a credibilidade. Nós temos que ter cuidado. Nós que somos obreiros, que pregamos a palavra do Deus grandão, nós que fazemos a vontade de Deus, nós não podemos perder a credibilidade. É uma das coisas que o diabo quer arrancar, quer tirar, quer danificar, quer destruir, quer desfazer. Ele quer deixar você sem credibilidade nenhuma. E Saul perdeu. Felizmente Saul perdeu a credibilidade. Isso pesou muito na vida dele. Porque a partir do momento que ele perdeu a credibilidade diante do povo e diante de Deus, tudo mudou para ele. Você que está aí, sabe que o diabo quer tirar de você a credibilidade. Todas as pessoas que perdem a credibilidade, seja dentro de igreja, dentro de empresa, trabalho secular, na obra, casamento, amizade, por aí vai. Se perder a credibilidade, irmão, perde, fica complicado para viver, fica complicado para lidar, complicado para conversar, fica complicado para as pessoas lhe entender. Você não pode perder a credibilidade. E aqui Saul perdeu a credibilidade. Deus ciente estava que ele estava ali porque os homens tinham colocado. Deus até que respeitou até um certo ponto.
Meu Deus. Meu Deus, essa palavra é muito boa. Ela é doce, mais doce do que o mel. É desse jeito aí. Saul não tinha as manhas, e quem não tem as manhas não permanece. Quem não tem as manhas não vai muito longe. Quem não tem as manhas não obedece. Irmão, ele perdeu as manhas. Eita glória. Quem não tem as manhas não entre. Não entra não, fica lá de fora. Meu Deus do céu, quem não tem as manhas é colocado para fora. Colocado para fora. E aqui, o povo, as tribos, lembrou de Davi, reconheceu Davi, ciente estava que Davi tinha uma promessa de reinar sobre Israel. Era você quem entrava e quem saía com o povo de Israel, quando Saul era rei. Porque eles já não estavam mais considerando Saul como rei. Perdeu a credibilidade, irmão. Por desobediência, porque Deus mandou ele fazer algo, ele não fez. Deus disse, vai lá e acaba lá com tudo. É tudo. Fica nada lá. E ele trouxe para ele gados, bois. E aí, grande foi na vida dele. Nós temos que ter cuidado para que o diabo não cause ruína no nosso ministério, na nossa vida. Diz a história que os anciões de Israel sabiam disto. A Bíblia diz que o tempo todo, mas esperaram 7 anos e meio para cumprir a vontade de Deus. Está vendo, irmão? Nós precisamos esperar cumprir a vontade de Deus. Eita, que Deus tremendo. Não fique pensando você que Saul vai reinar por muito tempo, não. Eita, palavra boa. Não fique pensando você que Saul vai continuar fazendo o que está fazendo, não. Eita, Deus grandão. Não fique pensando que Saul, ele vai continuar do jeito que está, não. Vai não, irmão. Deus é Deus na sua vida. Deus é Deus para mostrar que é com você. Deus é Deus para se responsabilizar pela promessa que Ele te fez. É Deus. Então chegou o tempo que os anciões, começaram a falar para Davi, lembrando dele. A história nos revela que Saul, ele como rei, a história nos deixa bem claro, irmão, que Saul, ele teria nascido na tribo de Benjamim, filho de Quis. E a Bíblia Sagrada diz que reinando por 40 anos, embora haja controvérsias, quanto à duração exata do seu reinado, né? Isso é um parecer que se dá, mas nós entendemos também que, embora haja controvérsias, mas a história nos revela que Saul passou um período e chegou o tempo que o Deus grandão disse, só até aqui. Só até aqui, tá bom, eu tenho alguém para colocar no lugar, eu tenho alguém aí para substituir, eu tenho alguém aí que verdadeiramente eu estou com ele, que me obedece. Meu Deus, tem alguém aí que eu resolvi colocar ele, agora vai ser ele. Meu Deus. Eita Deus. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. O tempo todo e toda hora, Deus é Deus. Você crê que Ele é Deus? Deus é Deus para fazer grandes e grandes coisas acontecer. A Bíblia Sagrada diz, irmão, quando diz que há controvérsias no tempo da duração dele, controvérsias
na verdade uma disputa, uma questão, aí vem opinião, sabe? Aí vem diligências, argumentação e por aí vai. Contestação e por aí vai a respeito do tempo do reinado dele. Só que ele, o Senhor dos Exércitos, resolveu tirar Saul do trono. Viram, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei Hebrom, e o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom diante do Senhor, e a Davi ungiram rei de Israel. Tá vendo? Deus levanta quem ele quer, Deus unge quem ele quer, Deus consagra quem ele quer, Deus coloca quem ele quer, Deus abençoa quem ele quer. Tá vendo, irmão? Deus abençoa quem ele quer, a hora que quer, do jeito que quer, como quer, porque ele é Deus. Deus agora levanta Saul, ou Deus agora levanta Davi, abate Saul. Agora Deus coloca um escolhido dele e tira o escolhido dos homens. Tu pode se preparar, porque Deus manda te dizer: a quem o homem escolheu eu vou tirar e vou colocar um escolhido meu. Porque o escolhido de Deus, ele ajuda, o escolhido de Deus, ele estende as mãos, o escolhido de Deus, ele entende, o escolhido de Deus, ele trabalha, irmão, em prol do reino, irmão. O escolhido de Deus, ele não é injusto. O escolhido de Deus, ele não é covarde. O escolhido de Deus, ele é sincero. O escolhido de Deus, ele não age pelas costas. O escolhido de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus. O escolhido de Deus, ele é totalmente diferente. O escolhido de Deus, ele é um espelho. O escolhido de Deus, ele brilha. O escolhido de Deus, ele recebe orientação de Deus. Uma das piores coisas nessa terra, deixa eu falar, uma das piores coisas nesta terra é o homem, ou por que não dizer a mulher. O homem e a mulher. Aí abrange a criança, o adolescente e o jovem. Por que a criança? Porque eu tenho uma filha que ela já escuta a voz de Deus. É sério, pastor? Sim. Ela escuta a voz de Deus. Ela já tem uma intimidade com Deus. Ó, irmão, uma das piores coisas nessa terra é a pessoa que não ouve a voz de Deus. Tem muita gente que não ouve a voz de Deus, irmão. Isso é algo muito perigoso. Meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pessoas que não ouvem a voz de Deus nem através da palavra, não ouvem a voz de Deus através de um louvor, não ouvem a voz de Deus através do profeta. É muito perigoso isso aí. É muito perigoso, é muito perigoso. Deixa eu conjecturar aqui, deixa eu dizer uma coisa a você. Ó, irmão, quem não ouve a voz de Deus, me permita a expressão, todos que não ouvem a voz de Deus não vivem bem. Vive não, pastor, não. Todos que não ouvem a voz de Deus vivem sofrendo, pagando preço. Meu Deus. Todos que não ouvem a voz de Deus, permita a minha expressão agora, ela é pesada. Todos que não ouvem a voz de Deus, quebra a cara. Eita, Deus grandão, quebra a cara, sofre consequências terríveis. As coisas não dão certo, as coisas não funcionam na vida dessa pessoa. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus. Tem que saber, tem que ouvir, tem que entender, tem que esperar a voz de Deus, tem que esperar Deus bradar, tem que entender quando Deus brada. Saul, irmão, ele tá certo, ele até que prometeu que ia fazer o que Deus tinha mandado, mas ele não fez. E outras pessoas que agiram dessa forma e perderam grandes oportunidades na vida. Então,
As piores pessoas que permitem viver uma vida miserável, vive na miséria. Irmão, quando você olhar ver uma pessoa numa vida, pode ter certeza, pode ter convicção que essa pessoa não ouve a voz de Deus. Não ouve a voz de Deus nem através do louvor, nem através da palavra, nem através do profeta. Isso é perigoso. Ó, irmão, todos os reis, eles tinham um profeta a qual ele dava ouvido, a qual ele seguia as orientações. Eu me lembrei agora de uma irmã, eu não vou dizer o nome dela, mas ela é uma grande serva de Deus, uma abençoada, que eu tenho um carinho, um respeito grande, né? E eu me lembro de uma serva que ela, oh meu Deus, é uma pessoa tão boa, a gente sabe que não é maldade, não é idolatria. Aí ela diz assim, ela manda um áudio para mim, ela diz assim: meu profeta, paz do Senhor. Eu estava ali ouvindo o meu profeta. É uma bênção, né? Não é maldade, não é malícia, não é idolatria, não é querer engrandecer a homem, não. O sangue de Cristo tem poder, a gente sabe disso que não é, né? Mas é o carinho, é o respeito, sabe, irmão? Na verdade é coisa boa, não é nada que venha passar dos limites. Eu digo amém, abençoada, Deus te abençoe grandemente. Mas é o que, irmão? É o que? É ouvir a voz de Deus. Pessoas que ouvem a voz de Deus, é importante escutar a voz de Deus através de um louvor. Deus, ele fala muito comigo através dos louvores. Essa semana eu estava viajando e Deus fala muito comigo através dos louvores. Eu escuto a voz de Deus através dos louvores. E pastor, Mas eu também escuto a voz de Deus através da sua palavra. Mas eu também escuto a voz de Deus através do profeta. Então quer dizer que o senhor ouve a voz de Deus através do louvor, através da palavra e através do profeta, sim. E sabe o que é que acontece na minha vida? Eu sou bem sucedido por ouvir a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus não é bem sucedido em nada. Ou seja, em tudo que você faz, você não consegue obter êxodo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para obter êxito. Você quer ser abençoado? Eita glória! Quer ver as coisas dando certo na sua vida? Escute a voz de Deus. Meu Deus! Eita, que palavra boa! Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. O diabo não come essa palavra, porque a voz de Deus para ele não interessa. Às vezes nós chegamos na igreja, eu como bato muito nessa tecla por ser um conservador da palavra, dos mistérios e de tudo aquilo que vem de Deus, eu reclamo. Às vezes chegamos na igreja e se deparamos com quê? Com pessoas descompromissadas com Deus. É um perigo, irmão, é um perigo. Um dos maiores problemas que sofri dentro de igreja, irmão, dentro de obra. Uma das piores coisas da minha vida é se deparar, irmão, com pessoas carnais na obra de Deus. É terrível, viu? É nada, pastor, pessoas moca espiritualmente que não ouvem Deus. Não ouve Deus. As coisas funcionam avulso, sabe, irmão? Meu Deus! Eu fico pensando o fim, como é feio. Eu falo mesmo, quero saber não. Ó, irmão, se você é uma pessoa envolvida na obra de Deus, não ouve Deus, nem através de louvor, nem através da palavra, nem através de profeta, pode ter certeza que um dia, Deus, eita, calagalagamantiofa, tem que ouvir, irmão, a voz de Deus. Tem que ouvir a voz de Deus.
eu tenho que ter cuidado. Sabe por que eu sou cuidadoso, irmão? Um dia a cobrança de Deus virá. Vem, pastor. Oh, meu Deus do céu, se vem. É claro que vem, bênção. Tá pensando que a cobrança de Deus, ela bate na porta errada, é? Eita Deus, aí o caldo engrossou. Engrossou, pastor, foi, engrossou mesmo. É pra você. Você tá pensando que a cobrança de Deus, ela vai no endereço errado, no número errado? Eita, o que a cobrança de Deus é? Mas, rapaz, no fim nada fez. A cobrança de Deus não procura endereço errado, pessoas erradas, não. Não, vai certo, ainda não sabe onde tá. Oh, que palavra boa, engula. Essa comida aqui é a comida que o diabo não come. Vou repetir. Coisa terrível. É pessoas carnais envolvidas, entranhadas na obra de Deus. É terrível, viu, irmão? Oh, meu Deus. Meu Deus. Quando a cobrança de Deus, irmão, ela vem, ela não erra o endereço. Nem erra o endereço, nem atinge pessoas que não tem nada a ver. Eita, Deus bom. Nem erra o endereço, nem acerta pessoas erradas, tá? Aqui não é tiroteio não, filho. Aqui é snipe. É direto ao assunto. É a mira. Mirou, é ali, aquele, é aquilo. Acabou-se. Dificilmente erra, né? Pode acontecer falhas humanas. Mas Deus não erra. Saul, um rei carnal. Eita Deus. Alivia aí, pastor. Como é que alivia? Me ensina. Me ensina pra ver se eu aprendo. Acho que eu não aprendo não, esse negócio aí não, viu? É muito difícil. Eita Deus. O rei carnal, Saul. Carnal não. Carninha. Tutano. Esse aqui tava... Ele saiu da carne, foi para o osso, ele foi caindo, sabe? Tava na carne, foi para o osso, chegou no tutano. Era esse aqui. Se um dia eu encontrasse ele, eu não sei como foi a vida dele, mas quero acreditar que não morreu salvo, né? Mas se um dia Deus me der a honra, né, de encontrar o Zé Saul, rei carnal, salvasse por um fio, não foi? Sabe, irmão, tem muita gente assim, carnal. Então, é uma das piores coisas que se deparamos. Ó, irmão, uma das piores coisas é quando irmã espiritual tem um marido carnal, quando um líder de uma obra tem um líder carnal, que não entende as coisas de Deus. Eu já me deparei com muita gente, com muitos líderes. Na verdade, nós não temos nem como líder, né? Porque o meu comportamento de líder, ele tem que bater, sabe? Tem que estar dentro da vontade de Deus. Quantas pessoas que nós pensávamos que era líder, mas quando se aproxima vê que não tem nada de liderança. É nada, pastor, carnal, eu me lembro de tanta coisa que já passei dentro da obra de Deus, sabe, eu me lembro, não vou entrar no detalhe, mas os irmãos vão compreender. Eu me lembro, irmão, que em pleno a pandemia que enfrentamos, aí a certa liderança exigiu, não, pastor, da igreja, eu tô falando de igreja agora, eu tô falando de igreja, né? Aí o que acontece? A liderança exigiu, em pleno a pandemia, um auge da pandemia daquelas, irmão, que o negócio tava pegando fogo mesmo, sabe? Exigiu visita, não tem que fazer visita. Ó, pra aí, irmão. Eu digo, como assim? Se numa pandemia dessa, como é que a gente vai estar indo na casa das pessoas? Não tem que ir. Mas exigiu de uma maneira tal que eu disse, meu Deus, isso é a carne. Isso é a carne querendo me prejudicar. Porque se eu pegar
eu tive a alegria de não pegar, não é? Se eu pegar, eu vou levar para dentro de casa e vai atingir a família, vai atingir as pessoas do convívio, sabe, irmão? Mas era a carne, porque a carne, irmão, ela nos leva, nos empurra para o que não presta. Eita Deus! Olha o Deus grandão falando contigo e dizendo: não deixe a carne lhe levar para lugar que não presta, para onde não presta. Eita Jesus! Eita, que palavra boa. Eu gosto dessa palavra. O caldo tá grosso, mas deixa ele descer. Engole, faz força, engole. Fecha a boca, segura. Vai engolindo. Quando o médico passa remédio para minhas crianças, aí tem que dar remédio em casa, né? Eu tenho uma criancinha lá de 2 anos, que se eu não tiver em casa, ela não toma um remédio que o médico passou, não. Um xaropezinho ela toma, não. Fica braba, fecha a boca, segura os dentes, que ela já tem os dentes todos, né? A dentadura abençoada que ela tem. É de leite ainda, mas é forte. Ela fecha os dentes, ninguém abre a boca da menina. Mas quando eu tô em casa, aí me chama: não quero tomar remédio. Eu digo: é o quê, rapaz? Quando eu me aproximo dela, eu digo pra ela: toma remédio. É assim, pastor, é assim, na base da autoridade do Deus grandão, é desse jeito. Eu digo: toma remédio. Tá bom, papai, eu vou tomar sim o remédio, tá bom? Tá bom, sozinha, eu digo sozinha. Aí ela vai de pouquinho e toma o remédio. Ponto, papai, já tomei o remédio. O senhor gostou? Eu digo: gostei. Você tá entendendo, irmão? Mas só vai assim. Quando eu tô em casa, é desse jeito. Quando eu não tô, é uma luta. Eu tenho que ir pra casa pra menina tomar o remédio. Eu digo: bota ela aí no telefone, bota no Viva Voz. Quando eu dou o brado pelo nome dela, eu digo: Axa! Toma um remédio. Tá bom, papai, vou tomar. Aí ela toma um remédio, sabe? Toma um remédio caladinha. É nada, ela escuta a voz. Quando ela escuta a voz, ela já treme na base. Sabe, irmão? Tem crente, irmão, que é só Jesus de Nazaré. Escuta a voz do teu Deus, mulher. Quem escuta a voz de Deus não se embaraça. Quem escuta a voz de Deus não tropeça. Quem escuta a voz de Deus não sofre consequência. O Deus grandão está dizendo para você que para você ser uma pessoa bem-sucedida, é importante ouvir a voz dele. Simples assim. Doce como o mel. Mais do que o mel, essa palavra, não é? Meu Deus do céu. Aí uma pessoa mandou um áudio, chegou um áudio pra mim, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Meu Deus, glória a Deus. A pessoa diz assim, lá no grupo, é porque o povo me bota em todo tipo de grupo, né? Todo tipo de grupo o povo me bota. É nada, pastor, o povo me bota em mais de 100 grupos, tem muito mais, tem 100 e não sei quantos grupos na terra. É muito grupo que o povo me bota. Meu Deus do céu. É grupo até, meu Jesus, vou nem falar. É muito grupo. Aí chegou. Agora. O povo de longe se perturba comigo que só, viu? Meu Deus do céu. Agora ele tá com a conversa. Que é mais doce como mel. Aí eu disse assim: gente, o que foi que houve, rapaz? É a palavra de Deus. A palavra não é mais doce do que o mel. Agora ele está com a conversa de mais doce do que o mel. Mas não está na Bíblia e eu tenho nada a ver? Se está na palavra, eu prego o que está na Bíblia Sagrada. Se a palavra de Deus diz no Salmos 119, o verso 103, a palavra de Deus diz: como são doces para o meu paladar as
tuas palavras. Aí diz, mais que o mel para minha boca. Tá vendo? Que tá na Bíblia que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Eita, glória a Deus. O problema de muitos é que já não tem mais um paladar sadio. Já não tem mais o paladar, já não sente mais gosto ao comer essa palavra. Sente não, irmão. Tem gente que não tem paladar, não. É uma doença, né? Isso aí é doença, isso aí é problema, isso aí não é... Isso tá dizendo que não tá normal, meu Deus. Eu tava pregando um dia na igreja e eu vi uma pessoa murmurando. Meus ouvidos são ungidos por Deus, eu escuto muita coisa de longe. É nada, pastor, de longe eu escuto muito bem, sabe? Eu escuto muito bem. Eita, Deus grande, glória a Jesus por isso. E eu vi uma pessoa murmurando quando eu estava pregando a palavra. E o Deus grandão me fez ouvir. Eita, Deus. Aí eu ia falar, o Deus grandão disse assim, não, filho, tá doente, continue pregando. Não sente mais o sabor, não. É crente, é obreiro, mas não sente mais o sabor da minha palavra. O paladar aí tá com defeito. Tem muita gente assim, né? Na pandemia, nós ficamos sem o olfato, não é, irmão? O paladar também, algumas pessoas disseram que não sentiam o gosto da comida, ficou amarga, tudo que colocava na boca, para aí. Cheiro de perfume forte, as pessoas não sentiam. Que coisa, não é? Tem muita gente assim, sabe? Ali foi a pandemia que atingiu inúmeras pessoas, mas espiritualmente falando, eu tô falando de pandemia, já falei 2 vezes de pandemia, né? Mas só o que passamos aí, tenhamos que ter cuidado na vida, se protegemos, continuar, né? Continuar atento, vigilante, se protegendo para a glória de Deus. Então, quantas pessoas que já não sentem mais o gosto dessa palavra? Porque eu sinto o gosto dessa palavra. Eu ministro uma palavra como essa, saio regozijado, me alimentando, mastigando, sabe? Alguns irmãos, hora ou outra, comenta, pastor, e aquela palavra? Aí teve uma pessoa que me mandou um zap dizendo, pastor, e aquela palavra do tubarão, da tornozeleira? Pastor, o Espírito Santo é a tornozeleira. Pastor, que palavra foi aquela? Eu digo, veio do alto, foi o Deus grandão que mandou. Então, são pessoas que mastigam essa palavra, glória a Deus. Eu tenho uma irmã, uma serva de Deus lá em Brasília, e ela, quando escuta essa palavra, ela se fortalece no Senhor, e ela manda áudio dizendo, pastor, que palavra foi essa? Eu já escutei 2 vezes. Meu Deus, 2 vezes. Aí eu fico me regozijando, sabe por quê, irmão? Porque eu vejo que eu sei que existem pessoas que ainda comem essa palavra, que sentem o sabor dessa palavra. Pessoas que não são carnais e sim espirituais. Pessoas que são obedientes, não rebeldes. Meu Deus, oh glória. Oh, Espírito Santo de Deus, são pessoas, irmão, que dependem dessa palavra para viver. Depende dessa palavra. Quem lembra de uma irmã que eu disse que morava no interior, e lá onde ela mora não tem internet, e ela pega a bicicleta, vai para a cidade. Meu Deus, todo dia eu mando a mensagem para ela. E todo dia, quando não vai ela, vai o esposo. Até a cidade anda uns 11 quilômetros, é longe, irmão. 11 quilômetros para casa de uma família, simplesmente para carregar um áudio. Meu Deus, meu Deus. Simplesmente sai pedalando por dentro do mato, sabe, irmão? Sai pedalando, diz que vai pelos engenhos, passa as fazendas e vai simplesmente, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Simplesmente, diz, pastor, quando o senhor não manda, pastor, a gente fica preocupado. Outro dia ele disse, meu esposo foi um dia que eu não preguei, e ficou lá esperando, porque sabe que o senhor manda pela manhã, a mensagem chega todo dia. E ele foi para lá, pastor, ficou por lá pela tarde, pastor.
esperando o Senhor mandar a mensagem, não chegou. Digo, oh, me perdoe porque ele não falou. Era para ele falar, pastor, manda a pregação. E eu mandava para ele. Eita, glória a Deus. Então ele, quando não vai ela, vai ele, né? Meu Deus, eita, Deus grande. Sai uma caravana, aí um povo de bicicleta de manhã para a cidade trabalhar e eles acompanham. Quando não acompanha ele, acompanha ela. Porque o lugar esquisito é distante, sabe? É lugar interior, irmão. E ele vai para lá carregar o áudio de volta. Rapaz, eu fico pensando comigo, meu Deus do céu. Eita, esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que tem vidas necessitadas. Essas são pessoas que valorizam a palavra de Deus. Carrega o áudio, aí volta para casa, vai escutar com a esposa, com a família. É um culto, diz essas palavras. Nós cultuamos, nós recebemos de Deus e se fortalecemos na fé. Você que está aí, meu Deus, você sente o sabor dessa palavra? Você se alimenta desta palavra, você vive essa palavra, você come essa palavra, você se fortalece com essa palavra. Ela, Salmo 119, verso 103, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. É doce, não é a palavra? A palavra é muito mais doce do que o mel. Saul, um rei rejeitado, colocado pelos homens, tudo que foi colocado pelos homens. Saul, um rei carnal. Eita, Saul, desobediente. Saul, sem compromisso com Deus. Obra de Deus, quando tem pessoas descompromissadas, ela sofre. Sofre ela, sofre quem está nela. Sofre quem acompanha ela. Eita, sofre quem deseja trabalhar nela. Sofre quem faz de tudo por ela. Eita, palavra boa. Vai comendo, o caldo tá grosso, mas vai engolindo aí, vai comendo. Se não gostar, coma menos ou não coma nada. Porque comida que eu não gosto, eu não como. Eu não como, né? Materialmente falando, se eu não gostar, eu como menos ou não como nada. É desse jeito aí. Aqui Saul, mau rei, e Deus tinha promessa com Davi, as tribos reconheceu, a Bíblia diz que ele foi consagrado rei de Israel. No capítulo de número 5 de 2 Samuel, versículo de número 4, a Bíblia diz que era Davi da idade de 30 anos quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Davi era do tipo, podemos dizer, Davi era um tipo de pessoa. E por isso Cristo começou o seu ministério público quando tinha 30 anos. E diz a Bíblia que ele triunfou sobre os poderes das trevas, mas não reinou sobre Israel um dia. A Bíblia diz que um dia muito em breve ele reinará não só sobre os poderes das trevas, mas também sobre Israel e de fato sobre vários lugares. As pessoas tinham consideração, as pessoas procuravam ele, o reinado dele se expandiu, se estendeu. Você que está aí, Deus, quando a quem ele levanta, ele se responsabiliza, ele abençoa, ele cuida. O Deus grandão que colocou Davi, ele reinou sobre todo mundo, ele reina sobre tudo e sobre todos, e não existe outro além dele. Meu Deus, diz que em Hebrom reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Olha Davi reinando, olha Davi sendo reconhecido, olha Davi sendo abençoado. Mas por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus através do louvor, através
da palavra através do profeta. Quem não ouve a voz de Deus padece, irmão. Quem não ouve a voz de Deus se decepciona. É verdade. O segredo é ouvir a voz de Deus para que seja bem sucedido em tudo que você fizer. Ouça, dê ouvido, deseje, anele, queira a voz de Deus. Voz de Deus e não voz de homens. É a Bíblia que diz, né? A Bíblia fala a respeito, voz de Deus e não voz de homens. Você que está aí, está ouvindo a voz de Deus ou voz do carnal? O carnal ensina o que é errado. O carnal anda pelo caminho da carne. Eita Deus, oh, que palavra boa. O carnal, hora ou outra, ele perde. O carnal, hora ou outra, ele é arrancado. O carnal, hora ou outra, Deus desce. Um carnal. Eita, morreu fulano, foi um carnal. Vivia na carne, dentro da obra de Deus, fazendo as coisas erradas, fazendo o que o diabo manda. Está cheio de pessoas, irmão, dentro de obra de Deus, fazendo exatamente o que o diabo quer e o que o diabo manda, obedecendo ao diabo e não a Deus. A cobrança de Deus, ela chega, irmão, vai chegar no endereço certo, na horinha certa. Deus surpreenderá de uma maneira terrível os carnais. Eita Deus! Ontem eu ministrei uma palavra na live e a mensagem de ontem me parece que o tema foi deserto terrível. Que palavra, viu? Foi boa. Foi boa. Hoje ela vai para o canal do YouTube, hoje à noite. Que palavra. Deserto deserto terrível. Aí o que tinha no deserto terrível que ministrei lá? Não gosto de repetir nem tocar no assunto, mas para você entender um pouco. O que tinha lá no deserto terrível? Serpentes e escorpiões. Dentro da igreja é diferente? Não. Já diz que a igreja é como a arca de Noé, tem de tudo, todo tipo de bicho. Eita, todo tipo de situação. Eita Deus. Você que está aí, está ouvindo a voz de Deus, tá? Você está ouvindo a voz de Deus, está obedecendo a voz de Deus, está fazendo o que Deus manda, tá? Eita Deus. Oh, glória a Jesus, é o Deus grandão que embrada. É os carnais na obra de Deus. Ó, irmão, você que está aí, escute a voz de Deus, ouça mais, ouça Deus. Eita, a palavra, se alimente dessa palavra, viva essa palavra, para que você seja muito abençoada e abençoado. Perdeu o reinado por conta das decisões, por conta do comportamento. Perdeu o reinado por conta da desobediência. Deus não quer que tu perca. Abandone essa desobediência. Seja espiritual, busque o que vem de Deus, o que vem do alto. Sabe, o que vem de Deus é melhor. O que vem de Deus nos faz bem. Meu Deus, é tudo que vem do alto. O que vem de Deus, o que vem do alto nos traz alegria. O que vem do alto nos fortalece. Glória ao nome de Jesus. O que vem do alto nos traz bênçãos e vitórias, e as mudanças de Deus acontecem. Davi foi colocado por Deus no trono. Haverá uma troca. Eita Deus, haverá uma mudança. Eita Deus, tu crê? Para Deus te beneficiar, tem que fazer mudança, tem que tirar Saul. Deus deixa. Mas quando chega a hora de Deus tirar, Deus tira. Deus tem que tirar, irmão. De um jeito ou de outro, Deus vai tirar. Eita Deus, me ajude, Jesus. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, Senhor. Com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Você que está aí, o Senhor está dizendo: eu vou te ajudar. Eu sei o quanto tu sofre na mão do carnal.
eu vou te ajudar. Eu sei o quanto tu sofre na mão do desobediente. Eu vou te ajudar. Eu farei uma troca, porque sou derme de que da larga manchofá. Elergimi que me calagamantou. O Senhor está dizendo: eu farei uma mudança. De um jeito ou de outro mostrarei a minha grandeza. Desfrutarás da minha presença. Desfrutarás das minhas bênçãos, porque sou o Senhor da tua vida. Elebadakalagamantorgimicho, dekimikalagamantofá. O Senhor está da comutria dizendo: aguarde uma mudança da minha parte, e tu saberás que eu sou o Senhor da tua vida. Meu Deus. Eita, Jesus, me ajude. Ai, meu amigo, como o Senhor é grande. É Deus, irmão, quem muda. É Deus quem tira. Deus tira o carnal e bota o espiritual. Agradeça a Deus quando Deus tira o carnal da tua vida. Pessoas que só vivem na carne. A mentira vem de quem? Da carne. Está lá em Gálatas, irmão. Está lá em Gálatas 5. É a Bíblia Sagrada que diz: não sou eu não. Quer que eu pregue mais? Eu prego mais. Vou para abrir a boca aqui, eu passo tempo aqui o tempo todo abrindo a boca, irmão. E eu quero saber, eu dou lugar ao meu Deus grandão. Mas, pastor, tem gente que não gosta. O problema de quem não gosta. O meu negócio é com o Deus grandão, minha gente. Você não sabe quem sou eu, não, é? Você não sabe que eu prego a palavra genuína, não, é? Você não sabe que eu sou instrumento nas mãos do Deus grandão, não, por misericórdia. Eu sou instrumento do Deus grandão, irmão. Foi o Deus grandão quem me tirou da lama. Meu Deus. Se eu for falar aqui das obras da carne, obras da carne, sabe o que é, irmão? Idolatria. Está escrito, está em Gálatas 5 e 20. Olha isso, não está escrito. 5, 20 e 21. Olha isso, não está escrito. Deixa eu falar um pouco aqui das obras da carne. Quando você vê alguém com essas coisas aqui, esses sintomas, são pessoas carnais. Meu Deus. Pastor, hoje o caldo tá grosso, não é? Hoje é uma feijoada. É uma feijoada boa. A gente chega à soa, não é? O senhor gosta de feijoada, pastor? Gosto. Feijoada é bom. Eita Deus. Olha, presta atenção nas obras da carne. Gálatas 5, 20 e 21. A idolatria. Obra da carne, viu? Falar de obra da carne vai doer, mas isso é remédio aqui na ferida. Eu vou botar metiolate. Ainda tem metiolate? Tem, deve ter. Não. Peraí, metiolate não. Eu vou botar álcool com aroeira. Agora, vai doer, lá vai eu. Eu tenho que ir, eu sou doido, não ir. Se o Deus grandão tá mandando ir, eu vou. Mandando falar, eu falo. Olha as obras da carne. Escuta aí. Vê se tu estás aí enquadrado em uma situação dessa daqui. Eu tenho que te mostrar que tu tá nas obras da carne. Olha as obras da carne o que são. Quando você vê um crente, obras da carne é idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes. As obras da carne aí, ó. As iras, as facções, as dissensões, os partidos. Obra da carne. 5:21 de Gálatas. As invejas, as bebedices, obra da carne, irmão. As orgias, obra da carne. As coisas semelhantes a estas e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno. Olha Deus dizendo: vos previno, já antes vos previno, que os que tais coisas praticam, olha a Bíblia bradando e revelando, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É Bíblia, irmão. Isso aqui, eu posso dar essa mensagem hoje. Eu já desceu tanto tema aqui para a glória do Deus grandão. Essa mensagem é boa, viu? Essa mensagem aqui, meu Deus, eu vou botar o tema dessa mensagem aqui muito bom.
Muito bom, pastor, o senhor é doido, só bota cada tema, sou eu não. Vem da cozinha do Deus grandão. Eu botei um tema numa mensagem um dia, Pirão de Jeová. Parece que foi, eu me lembro que eu botei um tema, Pirão de Jeová, Pirão de Jesus, não sei como foi. Foi um pirão forte. E hoje é o quê? Hoje eu vou botar o tema dessa mensagem hoje, muito boa. Para quem tá com obras da carne dentro da obra. Meu Deus, pode te preparar, diz que a cobrança de Deus vai chegar aí, na tua casa, vai te pegar nas horas na melhor hora que tu tiver. Eita Deus, na hora boa, hora de festa, eita Deus, vai, hora de festa, Deus gosta de chegar nessas horas assim. Eu tenho medo, sabia, quando eu tô no lugar, eu tô no lugar que a festa tá rolando, como diz, né? Eu fico meio preocupado quando eu tô num culto festivo, que eu vejo o carnal no ambiente, eu digo, eita, Deus pode marcar um encontro com esse carnal aqui. Deus visita as festas também, tá? Dá uma revistada, dá uma revisada, observa. Meu Deus, é forte, viu? Deus visitou a festa, sabe de quem? Sabe de quem? Belsazar. Foi nada, pastor, foi? Não tava, foi bom o negócio lá? Mulher, hoje tinha de tudo, bebida, tinha de tudo. Aquela festa tinha tudo para ser uma grande festa. E Deus visitou, escrevendo na parede. As pernas dele tremeu, o semblante caiu. Pronto, ele disse, pronto, acabou minha festa. Que mão é essa? Que é isso que está escrevendo aí que eu não estou entendendo nada? Ei, só Deus, irmão, é quem poderia fazer aquilo. Visitou o carnal e Deus disse, tu fosse pesado na balança. Depois, quando veio o discernimento daquelas palavras, a interpretação, eita, Deus grandão, fosse pesado na balança, fosse encontrado em falta, achado em falta, teu reino será dividido, e saiu dando a interpretação. Olha, irmão, aquela festa ali acabou. Não pense que ela foi longe, não. Aquilo era festa para muitos dias. E Deus cessou. Sabe que é Deus acabar com a festa? Deus acaba, né? Eu prego sempre o que Deus faz, o que Deus manda. Você que está aí. O tema dessa mensagem que eu vou colocar hoje. Eita Deus. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho, porque dói, mas melhora rapidinho. Essa palavra aqui, ela cura logo, irmão. Ela não demora a curar, não. Não, pastor, não. Obras da carne, as invejas, bebedice, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais previno, como já antes vos preveni. Que os tais, ou as tais coisas que praticam, não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Saul perdeu o trono por quê? Por conta da carnalidade. Por quê? Porque não ouviu Deus. Quem não ouve Deus padece, sofre decepção, sofre em todos os sentidos. Espiritualmente, a cobrança de Deus vem. Aí sofre materialmente, sofre na área sentimental, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Um dia eu disse para uma certa pessoa que veio me apresentar, uma certa pessoa que conheceu, não vou entrar no detalhe, e eu, ao olhar para a pessoa, meu Deus, primeiro, a pessoa nem olhava nos meus olhos. Segundo, eu perguntei, você é crente? E a pessoa, sem olhar para mim, balançou a cabeça que não. Pretende ser? Também não, balançou a cabeça que não. Já foi crente? Não. Meu Deus. Quando eu olhava para outra pessoa, que eu não vou dizer se foi homem ou se foi mulher, eu olhava para outra pessoa, vi uma pessoa semblante de crente, roupa de crente, atitude de crente, graças a Deus que ela veio. E eu disse assim para essa pessoa, não é crente, nunca foi crente, não é crente, não pretende ser. Como vai ser esse casamento aí? Assim mesmo, quero nem saber. Quem não gostar, que coma menos. Eu disse, e aí, me responda aí você. Você trouxe para orar, eu vou orar. Agora eu fiz as perguntas.
Aí essa pessoa que você gosta, tá dizendo aqui, você viu aí ele meneando a cabeça, nem pra mim tá olhando, olha pra mim, ele disse, não consigo. Aí eu disse, olha, e aí, o que é que você pretende? Olha, nunca foi crente, não quer ser crente, nem pretende ser. E agora? Como vai ser esse casamento? Vai ser uma bênção? O que é que você diz? O que é que você diz sobre isso? Precisa falar alguma coisa? Não. Tá bom, deixa eu orar. Orei por aquele casal, eu digo agora, a decisão está com você. Cuidado para não fazer uma escolha errada. E não gosta não, viu? Não gosta não, nunca mais apareceu. Todo dia me dava um bom dia, paz do Senhor, pedia mensagem, deixou de pedir, sumiu, ficou com raiva. E eu vou morrer por causa disso. Me desesperar, fiz nada de errado, eu fiz o que é certo. Deu para entender? Oh, que palavra boa é essa palavra de Deus. Eu gosto dessa palavra, eu me alimento dessa palavra, eu me fortaleço nessa palavra. Eu vou botar o tema da mensagem hoje, álcool com aroeira. Sim. Ei, pastor, que tema é esse? Vai escutar para entender. Um dia eu botei um tema numa mensagem, uma pessoa me indagou. Pastor, é o que isso aí? Que palavra é essa? Eu digo, a mensagem, escuta aí. Hoje é álcool com aroeira. Eita Deus! É álcool com aroeira para você. É o Senhor dizendo, eu mesmo não tenho outra coisa, isso aqui vem do alto, Deus quem manda o tema, e eu boto o tema que Ele manda. O tema da mensagem hoje é álcool com aroeira. Meu Deus, extrapolei o horário hoje, não foi? Receba, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Ministro essa palavra no nome daquele que nunca pecou. Eu ministro para o Brasil e o mundo no nome daquele que vive, no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.